Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, nos últimos vídeos, na grande realidade, nós falamos aí muito sobre configuração de PC Gamer, né? E nesse vídeo, respondendo a muitos comentários de muitas dúvidas de vocês, vamos tirar um pouco a paranoia sobre quanto de fonte você precisa para o seu computador e quais fontes também, é claro, eu recomendo. E as fontes que eu recomendo, os links vão estar na descrição para que vocês possam comprar, tá? Vou falar de AMD e vou falar de Intel e algumas placas de vídeo NVIDIA. Não falarei de Radeon nesse vídeo porque eu não tenho referência, tá? Bom, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pro seu amigo aí que tá precisando de uma fonte de alimentação aí pro computador dele, tá? Turma, vamos lá. Fonte de alimentação, né? Vulga PSU, Power Supply Unit, tá? Então, vamos combinar aqui alguns processadores, certo? Eu vou colocar aqui alguns Ryzen. Eu vou aproveitar também para colocar Ryzen 5000 e 3000, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui Ryzen 3600 e 5600. Isso aqui pode ser o G, X, etc, tá? Na realidade, é todos os Ryzen que, independente se X, XT aqui, o G, X, etc, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse tipo de processador. A gente pode saltar também para 3700, 3800, bem como aqui, tanto faz 700 ou 800, a gente está falando de CPU de 8 núcleos, tá? A ideia é essa. E aí também o 5700 ou 5800, tá? Eu sei que não está escrito 3800 nem 5800, mas em resumo é isso, tá? X, G, tanto faz, X, só X aqui no caso 3700X. Então a gente está falando de 6 núcleos, 8 núcleos e agora vamos dar um tapa a mais para falar aqui de R9, né? Vou colocar assim, ó, Ryzen 3000 R9, que aí já pega todo mundo ali, toda aquela galera ali. E aí tem uma particularidade aí no R9 que depois eu vou falar. Então se você tem aqui um 3600 X, XT, um 5600 X ou G, cara, e você pretende usar com até uma RTX 3070 no futuro, ou seja, o que significa até uma 3070? É qualquer coisa abaixo dela. A gente está falando de 3060 Ti, 3060, 3050, 2060, 2070, coisas desse tipo. Mas não estamos falando de 2080 Ti, coisas desse tipo, que essa aí consome bem mais, tá? Vamos focar um pouquinho mais na série 30 e também a série 20, que ainda está por ali. 1650 também, todas as séries 16 entra aqui nesse bolo. Então você não precisa, nesse caso, de uma fonte maior do que 550 watts, sendo de qualidade, tá? O que significa ser de qualidade? Não basta só ter o selo 80 Plus, quantos casos aí nós vimos aí que o fabricante faz uma fonte, certifica 80 Plus, depois os próximos lotes já não pega mais essa certificação de eficiência aí, né? Enfim, é uma fonte de qualidade, você não precisa de mais do que 550 watts usando esses processadores aqui, tá? Aí a mesma coisa a gente pode dizer também sobre estes aqui, né? Com até uma RTX 3070, você pode estar usando também com uma fonte de 550 watts de qualidade. Aí você quer colocar, porque aqui já é um computador mais caro, 5700G, 5800X, 3700, 3800, acima de uma 3070, ou seja, se você quiser pegar isso aqui, eu vou fazer uma curva aqui, ó, se você quiser pegar isso aqui e colocar com 3070 Ti em diante, aí já é 650 watts, tá? E não que vai ficar isso aqui no limite, não, vai haver uma sobra interessante para ela inclusive ficar numa boa faixa de eficiência, tá? Então, acima é isso aí. Agora, casos mais específicos, que eu acho meio raro aqui no nosso caso, né? 3080 Ti aqui ou 3090, aí já é uma fonte maior ainda, tá, pessoal? Seria no mínimo 750 watts. E aí já tem até aquela particularidade que vocês já podem começar a considerar com 3080 em diante. Por exemplo, a gente tem a fonte aqui, sai um cabo PCI Express e geralmente esse cabo tem o 6 mais 2 aqui, aí sai outra ponta, 6 mais 2. Vocês não podem pegar um único cabo PCI Express saindo da fonte e ligar esses dois cabos na 3080 em diante. Porque essa placa de vídeo, pessoal, ela consome ali por volta de 330 watts, até isso, né, se for usada 100% em jogos. E um cabo desse aqui, ele só suporta até 285 watts. Então você estaria sobrecarregando esse cabo, esquentando ele, pode causar derretimento, entre outros problemas. Então qual que seria a solução? Numa fonte 650 já tem,
mas 750 todas já tem. Você tem simplesmente aqui a fonte, você vai pegar dois cabos PCI Express. Então aqui a gente tem um 6 mais 2, aí teria 6 mais 2, e aí você vai pegar um desse e colocar na placa. Aí aqui teria outro cabo, 6 mais 2, e continuando, 6 mais 2. Aí você vai pegar esse outro cabo e ligar na placa, entendeu? Porque você está dividindo esses 330 por dois cabos e não jogando 330 em um único cabo que aguenta 285, tá? Mas esse caso aqui, um caso como esse é bem específico, né? Eu acho que poucas pessoas hoje em dia, dada a situação complicada de preço, estaria montando um kit como esse, mas é importante a gente trazer essa informação porque vai que, né? Enfim, continuando aqui a nossa linha de raciocínio. Então, acima de 30, a partir de 3070 tem em diante, até 3080, 650, acima de 3080, 750. Agora, com o R9, não recomendo o uso de fonte de 550, tá? Por mais que, cara, você não vai montar R9 e usar uma placa de vídeo super básica, já começa por aí, né? Então, R9, cara, já pense realmente em 650 watts, ou 750, ou dependendo do caso, um 5950X com uma 3080 Ti, cara, já pega uma de 850 de qualidade, tá? Mas isso aqui é bem raro, bem específico. Vamos continuar falando aí do nosso mainstream, tá? Vamos focar no nosso mainstream. Vamos continuando aqui, então, a linha de raciocínio de um jeito diferente. Vamos falar um pouquinho de Intel, a gente bate nos AMD de novo. Você vai pegar um Core i3, né? Core i3, Core i5, independente do modelo que eles sejam, pelo menos até hoje, independente se for um i5 com K, coisa do tipo, o consumo está interessante. Pode jogar aqui, nona, décima primeira, 12ª geração, serve para todos eles, tá? Então, um desse aqui com até uma RTX 3070, olha que interessante, ó. Até mais fácil a gente pegar a referência. Você só precisa de 550 watts. Acima de uma 3070, aí já seria 650 watts. Aí você pega i7 e i9, mínimo 650 watts, né? Mínimo, independente do caso, já recomendo que você salte para uma 650, porque Intel no geral consome mais que AMD, tá? E aí dependendo, se você for colocar 3080 Ti em diante, aí já muda para uma 750 watts. Eu na realidade não colocaria, nem se fosse só 3080 com 650. Qualquer um desses aqui, mais 3080, já salta para 750 watts, tá? Essa aí que é a nossa ideia. Então ficou bem fácil de entender. i3 e 5 com até 3070 é isso aqui. Quero uma placa mais forte que uma 3070, 650 watts está o suficiente aqui para basicamente qualquer NVIDIA nesse caso que a gente está falando aqui, tá? Com i3 e i5. E os Ryzen é bem simples de entender. A gente podia classificar assim também, né? A gente pode pegar R5, que pegaria todos eles, né? Pegaria 3600, 5600, nossa, 50 não, né? 5600. A gente pode colocar dessa maneira também, né? A gente está falando aí de 3 e 5, 5600. Por que não 1600? Por que não 2.600, né? A gente pode pegar dessa maneira aqui também. Qualquer um deles aqui, com até 3070, a gente pode usar 550 watts. Passou de 3070, 650 watts. Isso aqui já considerando todo o consumo do computador. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Tenho certeza que alguém já passou pela cabeça a informação que é o seguinte. Por que eu entro no site da NVIDIA e eu olho que uma 3060 está dizendo que precisa de uma fonte de, sei lá, 650 watts? É correto então dizer que uma 3060 consome tudo isso? Não. Sempre no site, tanto NVIDIA quanto AMD Radeon no caso, eles nunca vão te falar o quanto a placa de vídeo consome. Eles sempre te recomendam uma fonte bem acima do que o consumo só da placa de vídeo, porque é considerando todo o seu sistema. Não é considerando só a placa de vídeo, é considerando o processador, considerando tudo, tá? Então, isso aqui que ele pede não significa só a placa de vídeo. Por que eles fazem isso? Porque com uma fonte de 650, por exemplo, no caso de uma 3060, qualquer processador, placa-mãe que você combinar, 650 vai ser o suficiente para alimentar. Então eles já jogam o geralzão para abraçar todas as pessoas, entendeu? Sem dar uma coisa tão específica. Não tem como uma fonte de 650 watts com uma 3060, com qualquer combinação de processador, não ser bem alimentada e não dar certo e dar algum problema, tá? Então esse é o ponto de vista, tá, turma? É isso então, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou. E pro pessoal que de repente quer saber, bom, eu tenho fonte de marca X, Y, Z, olha, a gente tem o canal aí
TechLab aqui no nosso Brasil, que testa muita fonte, tem muita referência, tem Clube do Hardware, já fez muito teste de fonte. Mas as fontes que eu recomendo, que eu sei que não dão problema, que tem garantia boa, que funciona, suporte, estão na descrição. Perguntar para mim se eu recomendo outra fonte além disso. Quando eu recomendar, vai ter vídeo ou post no Instagram, ou post no grupo do Face. Por enquanto são só aquelas ali que eu realmente quero indicar para vocês. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.